Hanukkah, entre a luz e as sombras da história judaica, um conto épico de resistência e milagres. Hanukkah ou Hanukkah é uma festa judaica, também conhecido como Festival das Luzes. Hanukkah é uma palavra hebraica que significa dedicação ou inauguração. A primeira noite de Hanukkah começa após o pôr do sol do 24º dia do mês judaico de Kislev, e a festa é comemorada por 8 dias. Uma vez que na tradição judaica o dia do calendário começa no pôr do sol, o Hanukkah começa no 25º dia. Os segredos por trás da história de resiliência e as misteriosas estratégias da família de Judas Macabeu. Por volta do ano de 200 a.C., os judeus viviam como um povo autônomo na terra de Israel, a qual, nessa época, era controlada pelo rei Seleucida da Síria. O povo judeu pagava impostos à Síria e aceitava a autoridade dos Seleucidas, sendo, em troca, livre para seguir sua própria fé e manter seu modo de vida. Em 180 a.C., o tirano Antíoco IV Epifânio ascendeu ao trono Seleucida. Braço remanescente do Império Grego, encontrou barreiras para sua dominação completa sobre o povo judeu, e o modo mais prático para resolver isso era dominar de vez a região de Israel, mais precisamente a Judéia, ao sul, impondo de maneira firme a cultura da Grécia sobre os judeus, eliminando, assim, aquilo que os unificava em qualquer lugar que estivessem, a Torá. O rei Antíoco ordenou que todos aqueles que estavam sob seu domínio, em específico Israel, abandonassem sua religião e seus costumes. No caso dos judeus, isso não funcionou, ao menos em parte. Muitos judeus, principalmente os mais ricos, aderiram ao helenismo, cultura grega, e ficaram odiados e conhecidos pelos judeus mais pobres como helenizantes, uma vez que ficavam tentando fazer a cabeça do resto dos judeus para também seguirem a cultura grega. Antíoco queria transformar Jerusalém em uma polis, cidade, grega, e conseguiu. Em 167 a.C., após acabar com uma revolta dos judeus de Jerusalém, Antíoco ordenou a construção de um altar para Zeus erguido no templo, fazendo sacrifícios de animais imundos, não kasher, sobre o altar, e proibiu a Torá de ser lida e praticada, sendo morto todo aquele que descumprisse tal ordem. Na cidade de Modim, sul de Jerusalém, tem início uma ofensiva contra os greco-sírios, liderada por Matatias, Matityahu, um sacerdote judeu de família dos Asmoneus, e seus 5 filhos João, Simão, Eliezer, Jonatas e Judas, e Yehudá. Após a morte de Matatias, Yehudá toma a frente da batalha, com um pequeno exército formando em sua maioria por camponeses. Mesmo assim, os judeus lograram vencer o forte exército de Antíoco no ano 164 a.C. e libertaram Jerusalém, purificando o templo sagrado. Judas acabou conhecido como Judas Macabeu, Judas, o martelo. Para o historiador israelense Shlomo Sand, 2014, na época, os habitantes da Judéia ainda incluíam um significativo número de pessoas que se dedicavam à idolatria ou eram encorajadas a retomar tais rituais, e os líderes da comunidade judaica consideraram imperativo separar-se dessa população e subjugá-la. Assim, é importante reconhecer que a revolta de Judas Macabeu foi resultado da ação de um grupo pequeno e articulado, com intenso zelo monoteísta, e que se sucedeu em um terreno sócio, político e religioso que era mais plural que convém a narrativa bíblica reconhecer. O arranjo com os Seleucidas sequer foi rompido, pois o rei Alexandre Balas reconheceu João, irmão de Judas Macabeu, como sumo sacerdote. O festival de Hanukkah foi instituído por Judas Macabeu e seus irmãos para celebrar esse evento. Macabeu 1 verso 59. Após terem conseguido a recuperação de Jerusalém e o templo, Judá ordenou que o templo fosse limpo, que um novo altar fosse construído no lugar daquele que havia sido profanado e que novos objetos sagrados fossem feitos. Quando o fogo foi devidamente renovado sobre o altar e as lâmpadas dos candelabros foram acesas, a dedicação do altar foi celebrada por 8 dias entre sacrifícios e músicas. Macabeu 1 verso 36. Até aqui, viu-se a vitória do pequenino exército judeu. Esse foi o grande milagre. O segundo milagre, segundo a tradição dos fariseus, é mais sobrenatural e deu origem à festa de Hanukkah como conhecemos. Após a purificação da cidade santa e da casa foi constatado que só havia um jarrinho de azeite puro no templo com o selo intacto do Kohen Gadol, sumo sacerdote, para que as luzes da menorá fossem acesas, e isso duraria apenas um dia, mas milagrosamente durou 8 dias.
Tempo suficiente para que um novo azeite puro fosse produzido e levado ao templo para o seu devido fim conforme manda a Torá, Êxodo 27, 20 e fim 21. A Judéia ficou independente até a chegada do domínio romano em 63 a.C. A festa é realizada no dia 25 de Kislev, cai normalmente em dezembro, data onde o templo foi reedificado. É uma festa marcada pelo clima familiar e pela grande alegria. Encontramos os fragmentos históricos de Hanukkah nos livros deuterocanônicos de I e II Macabeus e também em escritos talmúdicos. O mandamento principal de Hanukkah hoje é o acendimento da Hanukkah, menorá, candelabro, de 9 braços. 8 braços são para lembrar o milagre dos 8 dias em que a menorá ficou acesa com azeite que era para ter durado apenas um dia. O outro braço, que é chamado de shamash, servente, é um braço auxiliar para o acendimento das outras velas. Segundo a tradição, somente ele, o shamash, pode ser usado para, se for o caso, iluminar a casa ou para outro fim, sendo que as outras velas só podem servir para o cumprimento do mandamento. A cada noite uma nova vela é acrescentada até que se completem as 9. Outras tradições como o brincar com o Sevivon, peão, onde em cada lado dele estão escritas as iniciais da frase Nesgadol Hayasham, um grande milagre aconteceu lá, em Israel, são válidas, e para quem está em Israel a última palavra da frase é pó, aqui. Também há o costume de servir alimentos como sonho com geleia, sufaniot, e panquecas de batata, lattes. Um grande número de historiadores acreditam que a razão pelos 8 dias de comemoração foi que o primeiro Hanukkah foi de fato uma tardia comemoração do festival de Sukkot, a festa das cabanas, Macabeu. X, 6 e 9. Durante a guerra os judeus não puderam celebrar Sukkot propriamente. Sukkot também dura 8 dias, e foi uma festa na qual as lâmpadas tiveram um papel fundamental durante o período do Segundo Templo. Luzes também eram acesas nos lares e o nome popular do festival era, portanto, segundo Flávio Joséfo. Antiguidades Judaicas 12. Festival das Luzes, e daquela época até aqui nós celebramos esse festival, e o chamamos de Luzes. Foi notado que os festivais judaicos estavam ligados à colheita das 7 frutas bíblicas na qual Israel ficou famoso. Peessar é a comemoração da colheita da cevada, Shavuot do trigo, Sukkot dos figos, tamareiras, romãs e uvas, e Hanukkah das olivas. A colheita das olivas é em novembro e o óleo de oliva ficaria pronto para o Hanukkah em dezembro. No epicentro da história de Hanukkah, desvela-se um conto de resistência, fé e milagres que transcende os séculos. Desde a opressão seleucida até a chama da liberdade acesa por Judas Macabeu, testemunhamos o triunfo da perseverança sobre a tirania. O milagre do azeite, símbolo eterno de esperança, ilumina não apenas a menorá, mas os corações daqueles que celebram a dedicação e a superação. Ao longo dos 8 dias festivos, a luz de Hanukkah resplandece como farol, guiando-nos através dos desafios da história judaica. A festa não é apenas um registro do passado, mas uma celebração contínua da coragem que sustenta a comunidade judaica. Enraizada na tradição e fervilhando com alegria, Hanukkah transcende fronteiras, conectando gerações e mantendo viva a chama da identidade judaica. À medida que acendemos as velas, lembramo-nos não apenas dos eventos históricos, mas também do poder transformador da resiliência e da devoção. Que a luz de Hanukkah inspire a todos nós a enfrentar as trevas com coragem, a celebrar a diversidade e a iluminar o mundo com compaixão. Que o espírito desta festa ressoe em nossos corações, unindo-nos na busca pela justiça, liberdade e paz duradoura. Assim, concluímos este mergulho na fascinante história de Hanukkah, um capítulo rico em significado e tradição. Que a luz desta festa continue a brilhar em nossas vidas, recordando-nos da importância de preservar a herança cultural, resistir à opressão e celebrar a vitória da luz sobre as trevas. Desejo a todos uma Hanukkah repleta de alegria, unidade e reflexão sobre os milagres que permeiam nossas próprias jornadas. Que a chama da dedicação continue a arder, iluminando o caminho para um futuro cheio de esperança e paz. Chagurim Sameach. Feliz Festival das Luzes!